A sequência didática Fábula na EJA, entre Canoas e Vidas, ela surgiu de um grupo aqui mesmo no LEPET, na Brinquedoteca, em uma formação com a professora Gedian e a professora Lucinine, que visa essa questão das nossas raízes, do contexto também da educação de jovens e adultos no Amazonas, principalmente em nossa cidade. E ela surgiu, por isso o nome, Canoas e Vidas Amazônidas, que é essa questão que a gente entende como o ensino, como um rio cheio de caminhos a serem percorridos, que não são regulares, têm os seus altos e baixos, e as canoas são os alunos que percorrem esse caminho, às vezes num tempo mais calmo, mais ameno, aí depois a gente vê em tempestades, e aí a gente percorre esse caminho ao longo da vida. Na sequência didática foi elaborada por um grupo de 5 alunos, entre eles curso de pedagogia, de educação física também e biologia. Nós estamos aí divididos em EJA e também em sexto ou nono. Pensar essas sequências didáticas para esses dois públicos das nossas escolas do Vespertino. Só para dizer para vocês, como no encontro de hoje, o vento soprou, o vento no banzeiro forte, nós começamos a pensar, eita, está faltando alguma coisa. E nós percebemos o quê? As escolas de primeiro ao quinto, que ainda não estavam contempladas com as sequências. E hoje meio que eu já fui nas equipes para nós começarmos a nos reorganizar para esse momento também. Porque a gente escolheu o gênero Cristóvão Fábula em Canoas, porque é uma coisa que remete ao nosso estado. E aí a gente vai trabalhar primeiro no primeiro segmento da EJA, que aí são o primeiro ano, que corresponderia ao primeiro ano do ensino fundamental. Então, até o momento, a gente tinha estipulado um tempo de 2 horas para atividade, porque normalmente chega lá umas 7 horas e fica até 9 e pouquinho, então, essa média de tempo aí. A gente escreveu aqui, rascunhou o objetivo geral, que é conhecer os gêneros textuais no contexto amazônico, e rascunhamos 2 objetivos específicos, que é conhecer o gênero textual Fábula e promover a oralidade através da contação de história. Aí o conteúdo é gênero textual, Fábula, e aí a gente escreveu aqui até o primeiro momento, que seria a polida, que se chama Janelas de Palavras. Aí a gente vai apresentar os ADs, aquela prestação de prática, apresentar o projeto, conhecer os discentes através de algumas perguntas, tipo nome, idade, e a gente vai perguntar o porquê deles voltarem a estudar. E aí depois a gente vai seguir com a dinâmica das janelas de palavras, que veio da inspiração de uma atividade que a gente fez hoje em sala com a professora Selma. Que a professora fazia uma pergunta e aí a gente completava. Por exemplo, eu sinto raiva quando? Aí a pessoa completa. Eu tenho medo de... Esses tipos de perguntas aí. A professora Selma fez várias perguntas e a gente foi respondendo. E ela explicou que esse é um ótimo momento para ela conhecer a gente, porque ela não teve aula, ela não tinha tido aula no nosso turma, então foi meio que como saímos se conhecendo. Também, né? A Bruna está 2 anos juntos aí, a gente está se conhecendo também. Então, até o momento, a gente pensou nisso, porque a gente seguimos achando que é importante a gente ter pelo menos 2 momentos na escola para conhecer os alunos, para saber como eles são, o desenrolar deles, como eles falam, se eles escrevem, como eles se comportam, para só aí a gente poder pensar em aplicar a sequência, porque aí a gente também faz adaptações a partir disso, entendeu? Então, eu acho que pelo menos 2 vezes a gente precisa ter esse conhecimento para depois aplicar, eu acho que é importante. Lembre-se do seguinte, vocês já fizeram o planejamento, não é para jogar fora não, tá? O que vocês vão ver? O que vai ali, o que vai aqui, o que eu preciso complementar, só vai fazendo isso, e é criança, tá bom? Apresentação da situação, só vou falar por enquanto, depois eu explico cada um deles. Apresentação da situação
formação, produção inicial, módulos intermediários e produção final. É tão legal olhar assim, né? Porque tem só 3, tá lindo, só 4, tá lindo, e parece bem pouquinho, não é? Não vou iludir nesse momento, vamos iludir na sequência. Vamos lá. O que é a apresentação da situação? Vou explicar para vocês entenderem o que ela é. É um momento, e assim, é uma coisa assim, que eu tento que meus alunos aprendam sempre. Nosso aluno, mesmo que ele seja criança, ele tem que saber por que a gente faz as coisas. Ele tem que entender qual é o objetivo que eu tenho. Professora, por que a senhora está fazendo isso, eles dizem? Por que eu preciso aprender isso? Então, começa a sua sequência didática dizendo o que eles vão fazer. Então, esse é o momento de vocês dizerem para os seus alunos, olha, nessas próximas aulas, todos nós vamos trabalhar com o gênero conto. O gênero conto, e já leu um conto, que conto vocês leram, e eles vão falar, você vai ficar meia hora tentando preparar e falar, né? E aí, o tempo todo, eles vão trazendo informações e vocês vão usando aquelas informações. É aquela coisa, sabe quando eu estou falando dos alunos da metodologia, que estão na turma de letras, eu peço para eles assim, meninos, produzam para mim aí um resumo. E eles me produzem um resumo. E eu penso que eles têm 12 anos de vida escolar, né? Então, eles vão me produzir um resumo, ali me entregar e eu vou ver que estou precisando trabalhar o resumo. Que é isso? É um diagnóstico, certo? A produção inicial, ela é uma produção diagnóstica, mas não quer dizer que você não vai trabalhar com questões de... Eu focalizei leitura, mas questões de oralidade vão aparecer. Eu focalizei produção, mas questões de leitura não tem como produzir sem ler. Então, eles vão estar implicados. Eu não estou focalizando análise linguística / semiótica, mas quando eu trabalhei em oral, eu trabalhei em texto figurado. Questões de figuração são questões de... A gente desenvolveu essa sequência didática na turma do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Foram em torno de 15 alunos que participaram dos 2 dias, foi uma sequência nos 2 dias, no primeiro dia e segundo dia, distribuídas, né? No primeiro dia da sequência didática, numa forma de criar aquele contexto mais amigável, dessa quebra de gelo, a gente fez uma dinâmica, que é a dinâmica da linha da vida. Ela consiste em escrever 3 objetivos que você já alcançou, ou sonhos que você já alcançou, e 3 que você ainda quer realizar e que você almeja. Então, os alunos escreveram, a gente deu uma folha A4 para eles escreverem ou desenharem também os seus sonhos. E 3 das nossas alunas socializaram os seus sonhos na sala de aula. A gente deixou aberta essa questão, né, se queriam socializar ou não. Então, elas quiseram, então elas socializaram. E houve assim... E foi muito linda essa questão, não só dessa quebra de gelo, né, da gente formar um vínculo, já ir formando esse vínculo, né, com eles, mas também essa questão de trazer essa questão da autoestima, do pertencimento deles. Meu nome é Alcilene. O meu sonho é ter minha casa própria, porque eu acredito que cada pessoa é um sonho principal que tem, é ter uma casa própria, né? Principalmente quem mora na cidade que nem a gente mora, que tudo é caro, né? A gente morar no aluguel, é um dinheiro que vai e não volta, é uma coisa muito difícil, né? E a gente que trabalha para ganhar salário mínimo, para pagar aluguel, é complicado demais. Então, assim, eu sonho muito em ter minha casa própria. Eu não tenho ainda, por algum motivo que aconteceu aí, mas eu creio que em nome de Jesus eu vou conseguir. Amém. Tá aqui minha casa. Se eu não ganhar uma casa, mas eu ganho um apartamento. Olha, que lindo! Palmas para o nosso colega. Meu nome é Ione. O meu sonho é um dia ter uma casa e um sítio, né? Cheio de plantas, bichos. Meu sonho é esse, porque casa eu já tenho, minha casa própria, né? Isso. Meu sonho é esse aí. Mostra aí o seu sítio. Olha só, gente, que lindo, grande, né? Bem bonito. Me convida, tá? Tá convidada. Vou esquecer de vocês, não. Palmas para o nosso colega. E nesse primeiro dia também, nesse decorrer, depois da dinâmica, a gente
apresentou um pouco conversou, né, sobre essa questão de lendas, de fábulas, de uma forma informal ainda, não o conteúdo desenvolvido em si, né, dessa forma mais técnica. Mas foi ao longo e a gente abordou também essa questão, a gente apresentou, né, o livro Fábulas e Apólogos da Amazônia, da professora Adriana Silva, no qual a gente trabalhou. A sequência didática, né, foi toda em volta desse livro, dessa fábula, uma fábula específica, porque são várias dentro desse livro, mas uma específica que foi o Bem-te-vi e a Borboleta Azul. Aí a gente, logo no decorrer desse primeiro dia, a gente também abordou sobre esse contexto mais técnico, sobre o que são gêneros textuais, o que é fábula, tratando desse contexto que são animais com características humanas, que falam, que tem uma moral da história, que estão em todo o enredo, e no final tem essa moral da história. Para fixar o conteúdo em si, foi usado uma atividade escrita, abordando o que era a fábula, o qual eram as características também dela, através de uma atividade. Professor, o que é um gênero textual? É uma classificação da onde tem vários outros componentes. Vamos dizer, uma classificação, tipo, o que é um artigo, qual é a sua estrutura, a sua função, qual é o seu objetivo de comunicação, assim como a fábula. A fábula, por exemplo, uma das características dela é que os animais têm características humanas. Como assim, professora? Eles falam. Vocês já ouviram histórias que os animais falam? Que eles questionam, conversam entre si. E também, no final, ela tem uma moral da história. Vocês já ouviram? Conta uma historinha, uma fábula, né? E no final, moral da história. Cada um tem o seu tempo, por exemplo. Ou vamos ter consciência do respeito a outras pessoas, por exemplo. Ela vem o corpo do texto, né? E no final vem a moral da história. Ou seja, fala os animais têm características humanas, eles sabem falar, eles vivem em comunidade, pode ser assim também. E também nessa questão do final da moral da história também, no final da fábula. Sempre ela vem características de animais com características humanas e moral na história no final. Agora eu vou ler para vocês uma fábula que é desse livro Fábulas e Apólogos da Amazônia. É um livro da professora Creuza Barbosa e da professora Adriana Barbosa, que também é nossa professora, formadora lá do LEPEST, e elas publicaram esse livro que ele é muito legal. E eu vou ler uma das histórias para vocês, uma das fábulas, que está na página 80, chamada O Sanhaçu e a Borboleta Azul. Aí foi demais. A história começa assim. No cenário exuberante da Amazônia, folhas balançando, flores amarelas dançando, araras gritando, voava que voava o sanhaçu, por entre as plantas e árvores frutíferas. Como o dia estava muito quente, o passarinho pousou no galho de uma plantinha para descansar. Mexendo a cabeça para cima e para baixo, vi um bichinho descendo pelo tronco lentamente. Era uma largata com um belo casaco. Muito atento, observou a pequenina caminhando para outra planta. Ela comeu uma folha e foi se acalmando para outra. Parecia escolher um lugarzinho seguro. A largata, pendurada na folha, soltou seu casaco e se agasalhou com outro. Fantástico! Admirado, exclamou o sanhaçu. O sol já ia se pondo e mais nada acontecia. Tudo parado. Mas se enganou o pássaro, pois na verdade aquele bichinho estava dentro de um casulo, aguardando o tempo certo para sair. O sanhaçu ficou preocupado com a largata e disse: ai, ai, ali dentro parece tão quente, tão apertado, tão sozinha, e a coitadinha está lá, e nada de se mexer. Pensando em ajudá-la, resolveu bicar o que ele chamara de casaco. Sem esperar, ouviu um grito. De repente,
pousou no outro galho uma linda borboleta azul. Nossa, quanta beleza! Encantado, senhorita! De onde vens? Exclamou e perguntou o passarinho. Sou a borboleta azul, daqui mesmo da Amazônia. Acabei de sair do meu casulo e por isso te peço, não abras esse casaco. Isso é uma proteção para a largata. Agora, ela está se transformando em outro bichinho. Se forçares a sua saída, ele pode chegar cheio de problemas. Prontamente, o pássaro atendeu o pedido. Depois, pôde acompanhar o abrir do casulo e de lá viu sair outra borboleta azul, tão bela quanto aquela que vira há pouco. Moral da história: cada um tem o seu tempo natural para crescer e se desenvolver. Aqui a gente vai colocar a etapa de vocês, fixa, tá? E logo depois vem atividade de interpretação. Vem aqui nesse cabeçalho. Aí aqui tá, marque as histórias consideradas fábulas. O que a gente aprendeu? Aqui tem a tartaruga e a lebre. Relembrando para vocês que a tartaruga e a lebre é aquela questão que a tartaruga a lebre estava dormindo e tipo, ela deitava a bola para a tartaruga. E elas conversavam entre si. A lebre dizia que a tartaruga nunca ia chegar, nunca ia ganhar a corrida, né? Falava para ela, debochava dela. Então, aí a gente vai marcar com um xizinho nesse quadrado, ou pode tanto marcar o x quanto pintar o que é fábula. Lembrando que fábula é quando os personagens da história têm características humanas, ou seja, eles dialogam entre si, certo? Tem uma narrativa e no final dessa fábula tem uma... No segundo dia, a partir disso, deles terem esse contato com a fábula, de ouvirem a fábula, de entender esse contexto da moral da história, de características desse diálogo entre o animal e o outro, dessa característica humana, a gente partiu já para um roteiro, que seria, a gente explicou, né, o nome Canoas e Vidas Amazônicas. A gente explicou que a gente produziria as nossas próprias fábulas em grupo. Os alunos produziriam suas fábulas em grupo. Aí foram em grupos de 4, foram 4 grupos de 4 que se reuniram e fizeram suas fábulas. A gente montou um roteirinho, qual vai ser o nome da história, quais são os personagens. E para ajudar os alunos a montar essa fábula, a gente disponibilizou figuras e imagens de animais e da nossa fauna e flora amazônica, através de imagens pequenas, né, no qual eles poderiam fazer esse recorte e essa colagem também, adentrando esse contexto da fábula nos livretos. A culminância de toda essa sequência didática foram os livretos, através de dobradura, que a gente já levou pronto, eles só fizeram a montagem em si e a confecção do conteúdo desse livreto. Então, surgiram várias, como a gente já tinha adentrado esse contexto todo, eles foram desenvolvendo suas fábulas no contexto amazônico. Teve a fábula do jacaré, da poluição, que ele jogava lixo no rio, por exemplo. Teve várias, e esse diálogo a gente notou muito nessa questão da fábula, a linguagem amazônica, de gírias, principalmente mana, tu é lesa, essa questão também eles trouxeram. E a gente sempre ajudando, mediando essa questão da sequência didática, mas deixando que eles fluíssem em toda a sequência didática. Eles produziram tudo, eles perguntavam, eles questionavam, eles participavam, que essa foi a intenção, né? Também trazendo para o contexto da educação de jovens e adultos aquele entorno dessa questão central, que era essa questão amazônica, da nossa regionalidade, da nossa matriz, da nossa questão da fauna, da flora e do nosso pertencimento na educação de jovens e adultos. Principalmente, eu trabalho muito isso, a questão do pertencimento. E a culminância de tudo foi, eles fizeram um livreto produzido essas fábulas, depois eles socializaram para a turma toda. A gente vai criar a nossa fábula agora. Professora, como que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu dei o livrinho para vocês? Não vai pedir, não, então livro? Não, o livrinho lá.
esse vermelhinho. Esse aqui. Ah, sim. Aí eu dei para cada um grupo, né? Aí o que eu falei para vocês? Eu dei também figuras para vocês. E a partir dessas figuras a gente vai criar uma fábula com elas. Aí cada um grudou, né, no seu livrinho. E agora a gente vai criar, para a gente entender melhor, estruturar melhor nossa fábula, eu dei para cada um grupo um roteiro. O que a gente vai fazer com esse roteiro? Me presta atenção. Rapidinho. Aí a gente vai aqui, tem personagens, tem como criar o nosso título da fábula, em que local se passa essa fábula, e a gente vai criar uma conversa entre eles. Então a gente vai estruturar aqui nesse roteiro, primeiramente, e depois a gente vai colocar no livrinho. Alguns já fizeram a rolagem dos seus personagens, então a gente vai usar esses personagens, por exemplo, de vocês aqui, ó. Esses personagens aqui. A gente vai começar a criar o diálogo entre eles. Tá ok? Então, menina, aqui não vai rolar. De vocês, vocês vão começar a curar, né? Obra e o nome do personagem aqui do primeiro personagem e o segundo personagem. Que é sobre os jacarés aí, ó. E o jacaré com gato. É uma grau, uma grau. Sabiá. Vocês são meio Por exemplo, vocês escolheram o sabiá e a cobra. Mas vocês vão colocar cobra e sabiá. Ela tem escamas, ela se rasteja. aqui é os animais falam, eles interagem entre si, eles conversam, eles riem, eles brincam. O universo sim, da imaginação. Agora a gente vai usar a imaginação. Olha. Crie dois personagens, características típicas de personalidade. A cobra Jurema está descansando para depois procurar o seu alimento. E o meu jacaré Chiquinho e a Filomena estão repousando na beira do rio. É aqui, ó. A cobra, o jacaré, o Chiquinho e a Filomena. Muito legal. Estão repousando, né? Aí cria um título para a sua história. Jurema, Chiquinho e Filomena. Em que local se passa a história? Nos lagos. Escreva uma conversa entre eles. Vamos esperar a caça na beira do rio. Isso é eles conversando, os dois. Tá bom. Não sei bem da história, mas mais ou menos isso. Qual seria a moral da história? Enfim, eles são amigos e vivem no mesmo rio. E como é que tu escreveu aqui embaixo? Ajude sem querer nada em troca. Essa é a moral da história. Ajude Essa é a sem moral querer da nada em história. troca. Ajude sem Bora, querer nada palmas em para os troca. meus colegas. Bem-te-vi, papagaio. O papagaio é um pássaro que ele fala. O bem-te-vi é um pássaro animado que canta. O bem-te-vi e o papagaio, a superação. Na floresta amazônica. Oba, como é bom a gente se sentir amado na nossa casa, que é a floresta. Qual seria a moral da história? Seja sempre humilde com o próximo. Olha que falta! No final dessa sequência didática na turma do primeiro segmento, eu já tenho uma ligação muito forte com a turma do primeiro segmento em si, mas essa sequência didática nos abriu novos olhos nessa metodologia e didática diferenciada, que é de abrir novos olhares, de trabalhar esse contexto regional também, dentro da sala de aula da educação de jovens e adultos, e como uma professora sempre buscando conhecer mais, adquirir novos conhecimentos, né? Essa troca de conhecimentos entre eu e os alunos também,
E para mim foi uma sequência didática maravilhosa, eu aprendi muito e a gente compartilhou conhecimentos e sonhos, né, também, e que são muito significativos para mim.